Bom dia, boa tarde, boa noite, paz e bem. Iniciemos então a nossa catequese. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. 19º encontro. Nosso penúltimo encontro, já estamos na reta final, já no final do ano. Quando vocês estiverem fazendo essa atividade, do 19º, já vai estar faltando alguns dias apenas, para a confissão de vocês, para a primeira comunhão. Então, o 18º encontro, vocês revejam ele, que tem ali, o passo a passo de exame de consciência, da confissão, o que vocês devem ou não fazer, Então, o 18º encontro tem que saber de cor e salteado, tá bom? Então vamos lá, 19º. Primeira pergunta: para que serve a oração? Escrevam. A oração é a conversa que fazemos com Deus, com a Virgem Maria e com os anjos e santos. Como a conversa é coisa de amigos, nos tornamos mais íntimos de Deus. Agradecemos ou pedimos. As orações são sempre voltadas para Deus. Quando rezamos para santos e anjos, é pedindo por intercessão, ou seja, para eles levarem nossos pedidos a Deus. Então, sempre quando a gente faz aquela oração, reze para São Padre Pio, reze para a Virgem Maria, Não é exatamente para eles que a gente está pedindo, por favor, Virgem Maria, Nossa Senhora Aparecida, se a senhora me der. Não, a senhora não vai dar nada, não. Ela vai simplesmente levar o nosso pedido para Deus. Quem vai realizar ou não algum milagre, quem vai aceitar a nossa oração é Deus, Como a Virgem Maria, como anjos e santos, são mais íntimos de Deus, então a gente pede para eles pedir para Deus. Entenderam? Então, quem realiza não é santo, é Deus. O único santo, na realidade, é Deus, ok? Já ouviram isso antes, Só vós sois o santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, Então, por aí vai. Segunda, como era a oração no Antigo Testamento? Sim, no Antigo Testamento também, ainda não escrevam, Mas a fé, a oração existe junto com a fé. Então, quando se fala em Deus, se fala em orar. Qualquer conversa que Adão fazia lá no paraíso com Deus, que Eva fazia lá no paraíso, nada mais era do que uma oração. Estava conversando com Deus, estava orando. Então agora sim, escrevam. Em Abraão e Jacó, nos ensinam a oração como um modo de combate da fé, na certeza da vitória. Em Moisés, vemos a oração como uma resposta de Deus favorecendo seu povo. Os salmos são orações de esperança. Então, os pontos mais principais da oração no Antigo Testamento são esses, Em Abraão e Jacó, lá os patriarcas, de Israel, do povo de Deus, era uma oração como se fosse um modo de combate. Em Moisés, era a oração como resposta de Deus, Foi quando Deus mais conversou com o seu povo, foi através de Moisés. Deus não conversou tanto com Abraão, com Jacó, quanto conversou com Moisés, Tanto que a antiga aliança veio através de Moisés, Então, era um favor, um grande favor que Deus estava fazendo com seu povo, E os salmos,
aquelas musiquinhas que a gente escuta na missa, né? Que o cantor canta um pouquinho, né? O salmista, aliás, né? Canta um pouquinho e a gente responde, né? Ou então é lido, né? Na verdade, aquilo lá são músicas, né? Os salmos são músicas. Os salmos são orações de esperança, né? Tende misericórdia, né? Tende piedade, meu Deus, misericórdia, na imensidão do vosso amor purificai-me, apagai completamente minha culpa, né? E por aí vai, né? Então, a próxima, terceira. Como o Novo Testamento nos mostra as orações, escrevam lá, como prece filial de Jesus ao Pai, né? Jesus ensina a rezar com perseverança, coragem, confiança e vigilância. A Virgem Maria ensina a rezar fazendo da vida uma oferta generosa a Deus. Então, explicando melhor, né? Jesus sempre estava em oração. Quando ele não estava curando ou ensinando, ele estava retirado, rezando, conversando com Deus Pai, né? Então era o próprio Deus conversando com Deus, né? Deus Filho conversando com Deus Pai, né? Antes da morte dele, né? Antes dele ser entregue, né, aos sumos sacerdotes, Jesus, ele orou, ele se retirou, foi ao Monte das Oliveiras e rezou, né? Lá, né, conta a Bíblia, né, que ele suou sangue, né, de tanto nervo que ele estava, né? E a Virgem Maria, né? A Virgem Maria, tudo que ela pede a Deus, ela tem, porque a vida dela foi uma oferta generosa, né, para Deus, com o seu sim, né? Então, quando ela aceita a missão de ser mãe de Jesus, né, então ela se oferece, e por isso ela tem tudo aquilo que a Virgem pede para Deus, ela tem. Então, por isso que a gente pede a intercessão da Virgem Maria, por causa desse favorecimento que ela tem com Deus, ok? Vamos lá. A quarta. Como é a oração na igreja? Escrevam. O Espírito Santo ensina e recorda tudo o que Jesus disse e educa para a oração, que é um relacionamento vivo com Deus. A igreja reza com orações de bênção, súplica, intercessão, ação de graças e louvor. Então, pode ver que o manual, né, ele traz uma linha de pensamento, né? A oração no Antigo Testamento, a oração no Novo Testamento e a oração na igreja hoje. Então, a igreja faz bênção, né? Vemos bastante, né, nossos freis fazendo, né, bênção do carro, a bênção do animalzinho de estimação, e também a bênção da missa, né? Depois na hora do envio, o padre impõe as mãos e pede a bênção, né? Então, bênção de súplica, né? Então, quando o padre está lá na oração eucarística, né? Depois da consagração, o padre faz um monte de súplicas, né? Ele pede pelas almas, ele pede pela igreja, pede por um monte de coisa, né? São orações de súplica, oração de intercessão, né? Que a Virgem Maria, Mãe de Deus, né? Enfim, né? Quando pede uma intercessão, né? Em dia de santo, né? Sempre quando tem uma missa que se celebra a vida de um santo, né? Pedindo também a intercessão desse santo, né? Para alguma causa,
simplesmente pela igreja ou, né, pela vida dos fiéis, né? Ação de graças, né? É quando a gente celebra um aniversário, por exemplo, né? O dom da vida de alguém, né? Em ação. Né? E louvor, né? Quando a gente louva a Deus, né? Quando a gente canta, né? Tá lá cantando, né? Glória a Deus nas alturas, né? Nada mais é do que um louvor, uma oração sendo cantada, ok? Então vamos lá. Quinta pergunta. Quando perguntaram a Jesus, né? Quando os discípulos perguntaram a Jesus como deveriam orar, como eles deveriam orar, o que Jesus respondeu? Jesus falou: orem assim. Escrevam, né? Jesus falou: orem assim. 2 pontos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. É a forma correta de se dirigir a Deus Pai. Ponto. A oração do Pai Nosso é um resumo do evangelho, de todos os evangelhos inteiros, né? Nela consta aquilo que a gente deve pedir para Deus. Pedir pela gente, pelos nossos, né, nossos familiares, né, para livrar-nos do mal e para Deus perdoar nossa dívida como a gente perdoa quem nos deve. Então, em síntese, assim, né, a oração perfeita e completa é a oração do Pai Nosso. Ok? Sexta pergunta. A oração precisa ser em voz alta? Escrevam. Na igreja, sim. Durante a missa ou nas celebrações, respondendo ao sacerdote. Fora da igreja, podemos rezar em pensamentos, e é até o mais indicado, pois ligamos o nosso coração junto a Deus. Tem muitas pessoas, né, que pensam que a oração deve ser falada em voz alta. Quando estamos sozinhos, não precisa ficar falando, né? A oração pode ser feita em pensamento. E quando a gente pensa, quando a gente está pensando na oração, a gente está rezando também com o coração, mais forte ainda, né? E se a gente está rezando com o coração, estamos ligando o nosso coração a Deus. Para que melhor do que isso? Do que simplesmente chegar lá no quarto, se fechar e ficar falando. Ou então rezar berrando, né? Achar que Deus é surdo e ficar berrando, falando alto, né? Como quem diz, olha como eu estou rezando, como eu estou orando. Não. Né? Na igreja, aí é outros 500, né? Lá na liturgia eucarística, por exemplo, né? Quando o padre, né, fala uma frase lá da liturgia eucarística e depois a gente precisa responder, né? Vai ficar até esquisito, né? De repente o padre rezando, esperando a resposta e a assembleia inteira lá muda, né? Calada. Não, daí todos devem falar, né? Orar. No batismo, né? Quando a gente vai fazer as promessas do batismo, ou quando a gente vai confirmar a promessa do batismo, né? Refazer a promessa, sempre é feito a renovação da promessa do batismo na missa da Páscoa, né? Na missa da confirmação do batismo. Daí, de repente, o padre ou o bispo faz uma pergunta lá, né? Renuncia a Satanás, autor de todo mal, blá, 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 blá. Aí a pessoa fica muda, né? O bispo fazendo a pergunta, o padre fazendo a pergunta, né? Renuncia ao demônio? E a pessoa lá, muda e calada, né? Quieta. Como que eu
padre vai saber, o bispo vai saber se a pessoa renuncia de verdade, né? Aí deve falar em voz alta, né? Até que fique bem certo ali, né? Que vocês estão respondendo a pergunta, né? Que vocês estão professando a fé, respondendo a pergunta, né? Até por sinal, vocês vão ver isso daí na missa da confirmação do batismo no final do 5º tempo, né? Então, quando vocês forem numa missa de Páscoa, do sábado de Aleluia, né? A vigília pascal, né? Então prestem atenção, né? Que vocês vão ver lá, né? Vão lembrar do catequista falando, né? Da renovação das promessas do batismo. É uma missa muito bonita, né? Então é isso, pessoal. Próximo encontro a gente vai falar sobre o Pai Nosso, é um encontro bem importante. Por favor, vejam, né? E lembrando que não pode ter nenhuma falta, ok? Então é isso, pessoal. O encontro dessa semana é isso e até mais. Paz e bem.